Depois que ela jejuou, ela falou: "E assim irei ter com o rei", né, depois que acabar de jejuar, "ainda que não seja segundo a lei. Se perecer, pereci". Depois que fizer o jejum, você tem que partir para a ação, não é? Depois que fizer o jejum, você tem que partir para a ação. Essa é a quinta coisa aqui importante para você fazer um jejum correto. Depois que você fizer o jejum e a oração, você tem que partir para a ação. Então, você tem que ir lá e fazer a prova que é preciso ser feita. Você tem que ir lá e falar com a pessoa da qual precisa falar. Você tem que ir lá e pedir para quem você vai pedir. Você tem que ir lá e fazer acontecer. Não adianta você ficar jejuando um dia, 2, 3, 4, 5, um mês, ou seja lá quanto tempo for, e você ó, jejuando e orando acerca daquilo dali, mas você não toma atitude para ir lá e resolver a situação. Ela falou assim: depois que eu fizer, nós vamos fazer aqui os 3 dias. Depois que completa os 3 dias, a gente vai lá, eu vou lá no rei. Se eu perecer, pereci, não tem problema. Mas eu vou lá, depois disso. Né? E eu, como eu falei para você, era com risco de morte. Né? Eu vou lá, ela falou, eu vou lá e vou fazer isso daí. Então é muito importante. Assim, entendeu? Então, assim, como que vai ser feito esse jejum? Depois desses 5 passos que eu passei aqui para você. Esse jejum vai ser feito da seguinte forma: primeiro, você tem que estabelecer a hora que você vai começar. Os jejuns bíblicos eram geralmente feitos do amanhecer ao entardecer. Então, nós estamos falando aí em torno de 6 horas da manhã, não é? 5, 6 horas da manhã, 5, 6 horas da manhã, e nós estamos falando de 6 horas da tarde. Nós estamos falando aí de um espaço de 12 horas para se fazer esse jejum. Então, como que eu vou fazer o jejum? Depois, já para fazer todos esses passos que eu falei para você, né, agora há pouco, você vai fazer o seguinte: você vai estabelecer o horário que você começa e você vai estabelecer o horário que você termina, tá? Então, assim, o meu jejum vai ser das 6 da manhã às 6 da tarde, ok? Se o meu jejum vai ser das 6 da manhã às 6 da tarde, eu tenho que estar vigilante durante todo esse período. Não adianta só eu falar, tá bom, vou fazer o jejum e pronto, não vou comer, não vou beber e as coisas vão acontecer. Não funciona assim. Você vai fazer um jejum e o jejum é acompanhado de oração, tá? O jejum é acompanhado de oração. Então você faz, eu vou jejuar e eu vou estar em tempo todo em oração. Se você puder se recolher em um local para você poder orar, glória a Deus, né? Se você puder estar sozinho, glória a Deus. Mas às vezes a gente não tem esse privilégio, né? Às vezes você vai ter que batalhar dessa forma que eu estou falando para você aqui, mas você ainda vai ter que trabalhar, você ainda vai ter que ter os teus afazeres, você ainda vai ter que andar em trânsito, você vai ter ainda que conviver com as pessoas, você ainda vai ter que fazer isso. Não dá para se retirar para um monte e ficar lá 3 dias e 3 noites, né? Às vezes não dá. Então você vai fazer o seguinte: você vai estabelecer o horário de início e o horário de término. Durante esse intervalo, você vai estar orando. Orando como? Orando o máximo que você puder, clamando a Deus sobre o teu propósito. Então você já tem um propósito definido nessas coisas que eu falei para você, né? Você já tem um propósito definido, então você vai ficar orando durante esse período para que Deus possa intervir. Quanto tempo eu vou orar? Você vai orar o tempo que for possível, o máximo que você puder. Se é das 6 da manhã às 6 da tarde, primeiro que vai vir os filhos vai vir. Eu não vou nem dizer que é os filhos do inimigo, porque muitas vezes vai ser teu parente, teu cônjuge, né, teu amigo. As pessoas próximas a você vai falar assim: "Você quer comer? Por que você não quer comer?" E tal, não sei o quê. Então, para que isso não ocorra, eu vou te dar uma dica extra aqui. O que que você vai fazer? Você vai dizer para as pessoas próximas que moram junto com você, você vai dizer assim: "Gente, é o seguinte, ó, eu vou
jejuar, tá? E a partir do dia tal, por favor, não me oferece a partir de amanhã, ó, não me oferece nada. Não vai adiantar muito, que eles vão oferecer do mesmo jeito, mas pelo menos você disse, entendeu? Porque quando você tiver de jejum e a pessoa: "Ah, você quer comer?" Fala: "Ah, eu queria tanto, mas eu tô de jejum", aí com aquela cara de fome não dá, entendeu? Então, assim, você tá de jejum, não você não tem que ficar explicando quando você tiver de jejum, isso daí faz mal para o teu jejum, não funciona assim, tá bom? Então você avisa antes, não avisa durante. Então, você estabelece esse horário de início, esse horário de término, ora o máximo que você puder durante esse intervalo. Quando o jejum finalizar, você finalizou o jejum 6 horas, por exemplo, foi 6 horas? Foi 6 horas, ok, ok. 6 horas, você vai se alimentar, tá, você vai tomar água, você vai se alimentar normalmente. Seu corpo precisa de alimento, não é? Então você vai fazer isso, você vai se alimentar normalmente e no outro dia você vai começar a mesma jornada. Outro detalhe importante, uma dica extra aqui, falando sobre isso. Não dá de fazer um jejum, você falando assim: "Tá, eu vou fazer um jejum, mas eu vou fazer um jejum das 10 às 6 da manhã, né? Eu inicio o jejum 10 da noite, aí eu vou dormir. Aí eu acordo 6 da manhã e eu entrego meu jejum. Aí você tá de brincadeira, né? Isso aí não existe, tá bom? Então, assim, o jejum é algo que você vai clamar a Deus, você vai buscar a Deus em favor daquilo que do teu propósito, daquilo que você tem colocado diante de Deus, tá? Mas você vai fazer isso acordado, evidente, tá? Você vai fazer isso acordado, você vai fazer isso dentro das tuas possibilidades, né, o melhor que você puder fazer, tá? Vale lembrar e relembrar para você verificar como que tá a tua saúde, né? Não é simplesmente assim, você nunca fez um jejum na vida, tá, eu vou fazer um jejum de 7 dias. Sim, já vai começar um jejum de 30 dias. Calma, tá? Vai devagar, 1 dia, 2 dias, ver como é que você se sente, tudo mais, para você poder fazer jejum mais prolongados, porque ele precisa ser uma bênção na tua vida, não um problema, tá bom?